Olá, boa tarde. Estamos em uma edição hoje muito interessante do Gente pelo Caminho. Não vou falar que é especial não, porque toda tarde eu falo que é especial. Vou começar a mudar os adjetivos. Tem que começar a procurar agora no dicionário quais adjetivos que existem para não ficar chato. Gente, nós hoje temos um tema muito interessante, porque a gente vai falar de algo que é voltado para a criança, para o adolescente e que também é aplicável e muito aplicável na vida do adulto, dentro e fora das organizações. Nós trouxemos aqui a Gabriela Rusante para falar que é uma psicopedagoga, para falar um pouquinho desse processo de aprendizagem. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Kalina. Tudo bom? Tudo bem. Agradecemos demais assim você aceitar o nosso convite. Né? Acredito que isso é um tema muito relevante porque ele é muito esclarecedor. Tanto nós na posição de pais, né? Quanto em qualquer esfera da vida ou dentro das próprias organizações. É engraçado que eu e Laílma... Boa tarde, Laílma. Boa tarde. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo hoje. Hoje nós nem trouxemos uma pessoa para fazer a música, porque a gente está com um tema tão rico que acho que vai ser pouco tempo para a gente falar. Mas eu e Laílma conversando com a Gabriela, a gente percebeu o quanto que as dificuldades que as crianças têm, sabe, Gabriela? Na sua vida cotidiana, escolar, a criança ou o adolescente, o quanto às vezes os mesmos problemas se refletem na vida adulta. Talvez porque não foram tratados lá atrás. Sim, certamente. Né? E a gente vai para dentro das empresas para realizar os treinamentos, o team coaching, e a gente descobre as mesmas dificuldades, não é, Laílma? Exatamente isso. E sabe o que me deixa curiosa? Muitas vezes nós encontramos dificuldades dentro das organizações e se olha lá na escola, na educação infantil, as dificuldades são exatamente as mesmas, que é isso que você está trazendo, né? Problemas de relacionamento interpessoal, ou de interpretação, ou até emocional mesmo. Eu acho que isso é tão profundo e impacta crianças, jovens, adultos. E esse tema é tão interessante porque nós somos seres inacabados, né? O aprendizado ele não termina nunca. E cada vez que a gente chega a um determinado patamar, a gente percebe que precisa de mais, precisa de mais. Então a tarde vai ser rica demais, maravilhosa. Com certeza. Quem quiser mandar aí perguntas, dúvidas, participar pelo chat já está aberto. Então fique à vontade, vamos aproveitar nossa especialista e sugar toda a informação que a gente conseguir, né? É isso aí. Gabriela, se apresenta um pouquinho melhor para o nosso público. Você é psicopedagoga. Isso, eu sou psicopedagoga clínica e institucional, né? Na clínica eu atendo diretamente a criança ou adolescente, né? E institucionalmente eu atendo a escola, oferecendo recursos, estratégias para os professores em como lidar com essas crianças em sala de aula. Tá, e você está fazendo uma especialização em neurociência? Isso. Estou terminando agora, no final do ano. Aí mais um estudo, né? Porque a psicopedagogia ela é muito ampla. A gente recebe crianças e adolescentes com diversas dificuldades. Então, o estudo tem que ser constante, né? Não dá para a gente parar de estudar. Né? E a neurociências eu termino agora no final do ano. Legal. E aproveitando o gancho, por que as pessoas te procuram e quem te procura? Bom, na maioria das vezes, são as famílias que me procuram, atendendo uma demanda da escola. Então... a escola é quem primeiro sinaliza à família, normalmente, que tem algum comportamento, alguma dificuldade fora do padrão. Né? Para a família é complicado perceber isso, porque a família só tem uma única referência, que é o filho. Agora, na escola, não. Na escola, a professora consegue estabelecer um parâmetro. Né? Então, quando há um desvio, a escola chama a família e aí a família me traz essa demanda, me traz essa queixa escolar. Ok. E como é esse processo com essa criança ou com esse adolescente? Como são as suas intervenções, né, dentro desse quadro que ele apresenta? Que tipo de disfuncionalidade pode acontecer? Existe a possibilidade de pessoas disfuncionais serem acionadas por você? Como é que é o processo?
Bom, eu atendo prioritariamente crianças e adolescentes, né, em idade escolar, tá? Então, primeiro eu recebo essa demanda, recebo essa queixa que a família me traz, e aí eu inicio uma avaliação de 10 sessões. Isso é mais ou menos padronizado, tá? Então, independente de ser eu a profissional, essa avaliação vai acontecer mais ou menos em 10 sessões, tá? Tem crianças que dão respostas mais rápidas, crianças que a gente demora um pouco para estabelecer um vínculo, né? E estabelecer um vínculo é essencial nesse trabalho, tá? Então, a gente calculei mais ou menos 10 sessões. E na última sessão, a gente dá um retorno para a família dos aspectos que foram observados, né, que são aspectos emocionais, como você colocou no início, aspectos cognitivos e aspectos sociais, tá? Então, a avaliação perpassa essas três dimensões do ser humano, tá? Ok. E aí, na 10ª sessão, a gente dá uma devolutiva à família, colocando para ela o que eu observei, né, o que foi observado durante esse período e estratégias para o desenvolvimento do tratamento, tá? E aí são estratégias que envolvem a família, estratégias que envolvem a escola e estratégias clínicas. É muito importante a gente tecer essa rede de apoio, porque só o trabalho clínico, ele demora muito para surtir efeito, né? E se a gente estabelece a parceria com a família e com a escola, o trabalho é potencializado. Tá, mas quando você fala da situação clínica, de que você está falando? De passar uma medicação, de encaminhar para um psicanalista, para um psicólogo, o que seria? Algumas vezes a gente precisa sim encaminhar para a área da saúde, tá? Então, se na minha avaliação eu percebi, por exemplo, uma hipótese de processamento auditivo central em desacordo, aí eu encaminho para uma fono, tá? Se o comportamento da criança me trouxe sintomas de uma agitação excessiva, aí eu encaminho para um neurologista. Pode ser um transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, sem hiperatividade. Então, se a criança me apresentou um quadro depressivo, encaminho para o psiquiatra. Tá? Então, a psicopedagogia, ela atua também em parceria com a área da saúde. Tá. E você falou que pode acontecer de você detectar um quadro disfuncional, ou seja, um quadro que foge à psicopedagogia e que você vai encaminhar. Já aconteceu isso com você? Sim, acontece até com frequência. Sério? Né? Como a psicopedagogia ela é uma área muito ampla, essa peneira acontece comigo, né? Entendi. Então, por exemplo, uma criança que apresenta muitas trocas ortográficas, ela chega primeiro a mim. Mas essas trocas, muitas vezes, é da área da fonoaudiologia, né? Então, não sou eu que trabalho determinados tipos de trocas ortográficas. Aí vai para a fono, e aí o trabalho não precisa acontecer comigo. Às vezes o trabalho acontece em parceria comigo e com a fono, tá? Então tem crianças que são atendidas por mais de um especialista. Isso pode acontecer com muita tranquilidade. Quais seriam esses casos que você levantaria? Por exemplo, você acabou de falar de um transtorno da audição, não é isso? Isso. Como é que você se chamou? É o TPAC, né? Transtorno do processamento auditivo central. Ok. Esse é um. O que mais você poderia detectar? Algum índice de autismo? O que mais? Autismo, síndrome de Down também trabalho, apesar de que o síndrome de Down já vem com diagnóstico fechado. Sim. Porque ao nascer, né, Sim. esse diagnóstico já é fechado. Então, síndrome de Down, autista, deficiência intelectual, tá? Déficit cognitivo, TDAH, que também é muito comum hoje, né? Então, tem diversas patologias aí que podem aparecer. Tá. Cada criança é uma, Sim. né? E sim. cada criança traz
sintomas diferentes, demandas diferentes. Tem criança com transtorno opositor. O que é isso? Né? É como se fosse o TDAH potencializado. Jesus, né? tem como ser pior do que o TDAH? Pai do céu. É bem mais difícil, porque a oposição faz parte da personalidade da criança. E aí não tem cura, tem tratamento, então é do adolescente e do adulto também. Como né? é o caso do TDAH, que não tem cura, não é isso? O TDAH também não tem cura. Né? O que ele precisa é criar estratégias, e aí a psicopedagogia ajuda a conviver com aqueles sintomas. Né? Então, se ele tem déficit de atenção, vamos criar estratégias para que a atenção, esse déficit não o prejudique no dia a dia. Né? Então, a gente pode criar, por exemplo, um quadro apoiador de memórias. Né? O que é esse quadro apoiador de memória? Vai desde um post-it pregado no espelho, que você está escovando o dente e olha lá, entregar o trabalho na quinta-feira. Né? Ou então aquele quadro de ímã que você coloca a sua agenda da semana inteira, as suas atividades, os seus compromissos. Tá? Então, assim, se ele tem déficit de atenção, a gente precisa criar estratégias para que ele conviva de uma forma saudável, menos prejudicial, com esse déficit de atenção. Legal. Você falou de comportamento, de tratar situações cognitivas e sociais, é isso? Isso. No caso da criança ou adolescente não ser diagnosticado com nenhum desses quadros, de não ter uma indicação para um outro profissional, mas mesmo assim essa criança apresenta dificuldades, ou na organização, até do processamento, né, da memória, ou seja lá como for. Como é que seria esse acompanhamento que você citou, cognitivo e social? O acompanhamento é semanal, tá? Então, assim, uma vez por semana, normalmente no mesmo dia e no mesmo horário, porque a criança também se organiza nesse espaço de tempo. Tá? Então, em uma vez por semana, ela está comigo criando estratégias para que possa superar aquela dificuldade. Né? Então, você falou aí de uma dificuldade social. Eu trabalhei com uma criança há um tempo que ela não aceitava perder em ambiente nenhum, nem em casa, nem na escola. Então, eu trabalhei com ela muitos jogos. Em alguns dias, ela ganhava, em outros dias, eu proporcionava estrategicamente que ela perdesse, né? E aí, sim, a partir da perda, daquele momento de frustração, trabalhar com esses sentimentos. Então, você ficou triste agora? Por que é que você ficou triste? Ah, porque eu perdi. Então, a partir de situações que na clínica a gente planeja, a gente vai levantando essa reflexão, esse questionamento. Né? Hoje é uma gracinha, é uma criança que eu trabalho ainda, né? Mas já com muito mais tranquilidade. Ela aceita ganhar, aceita perder, sabe que faz parte, né? Não é o tempo todo que ela pode ganhar, que ela está à frente dos colegas. Né? Isso era uma dificuldade social muito grande. Ela tinha muitos conflitos na escola, queria sempre ser a primeira da fila, a primeira a ser escolhida pela professora. Né? E quando ela não era, o descontentamento era tanto que gerava um mal-estar para todo mundo. Nossa. Né? Então, eu criava estratégias, a clínica ela trabalha dessa forma, criando estratégias para que essas questões possam ser trabalhadas naquele ambiente, naquele espaço. Né? E normalmente é uma vez por semana, porque precisa desse intervalo de amadurecimento dessas reflexões. Legal. Eu tô achando estranho, eu já vou passar para você, Laila. Nós conversamos antes, né, com a Gabriela, e uma coisa que me surpreendeu, né, como eu falei no início, é perceber que as dificuldades que o adulto tem dentro das organizações
são exatamente as mesmas que as crianças têm, né? Quando nós conversamos, assim, eu queria que você levantasse um pouquinho, explorasse um pouquinho mais, Gabriela, sobre as situações que você colocou para a gente que você consegue ajudar a criança. Quando não existe a indicação para um outro profissional, quando não precisa de tomar um remédio, encaminhar para para um outro profissional, nós falamos de pessoas que têm dificuldade de organizar as ideias, ou pessoas com dificuldade de memória, que aí já iria mais na parte cognitiva, não é isso? Isso. Normalmente, esses adultos que vocês estão relatando, que vocês trabalham mais com adultos, que demonstram essas características, foram características que não foram trabalhadas na infância, entendeu? E em algum momento, em alguma etapa da vida, isso vai aparecer. E normalmente no ambiente de trabalho, assim como na escola, é onde aparece, né? Então, por exemplo, para trabalhar a organização, uma outra estratégia que eu usei lá na clínica. Uma criança com uma dificuldade muito intensa. Minutos antes de eu recebê-lo, eu desorganizei a clínica toda. Nossa. Botei lata do lixo no meio da sala, o meu material estava todo atrapalhado. A criança entrou e não percebeu. Que loucura. Entendeu? E aí eu comecei a pensar, mas e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, o que é que nós vamos fazer hoje? Mas e o espaço? Como é que o espaço está organizado hoje? E aí, a partir de questionamentos e reflexões, ele falou assim, eu vi mesmo que estava bagunçado. Mas a bagunça não foi tão significativa para ele a ponto de falar assim, poxa, Gabi, o que aconteceu aqui hoje? Né? Não houve espanto, não houve estranhamento. Olha, isso dá até dinâmica lá, Ilma. As empresas. Gente, como assim? Não é? Então, assim, se vocês entrassem lá, num primeiro momento, vocês iam olhar, o que aconteceu? Gabriela hoje não está bem. Mas essa criança, ela não estranhou. Bom, e depois desse momento da clínica, foi a atividade para casa. Então agora você vai arrumar o seu quarto, você vai organizar a sua escrivaninha e para a semana que vem você vai me trazer uma foto no seu celular do espaço que você organizou. Então, às vezes, a gente precisa também intervir no ambiente familiar. E foi uma atividade muito gostosa, porque a mãe me mandava mensagens. Gabriela, ele arrumou, mas não fica assim. Gabriela, olha, ele arrumou porque você pediu, mas no dia a dia não é assim. E aí a gente vai trabalhando a clínica no ambiente familiar, nessa parceria que eu citei no início. Legal. E fica como tarefa de casa. Então para a semana que vem... O que você gostou dessa organização? Você gostou, não gostou? Te facilitou em alguma coisa? Não facilitou? Contribuiu de que forma? Não, Gabriela, isso daqui eu arrumei, mas não ficou bom. Aí ele começa a perceber. A tela do computador ficou na minha frente e me atrapalha para o estudo. Então na semana que vem você vai reorganizar e vai me trazer de acordo com as observações que você já fez. Tá. Então, o fato da criança não perceber que o ambiente estava desorganizado significa que a mente dela é desorganizada? Não. A gente não pode concluir com tanta veemência, né? Porque às vezes a rotina dela em casa, a família tem uma desorganização que para ela é tão natural que ela não percebe. Tá, mas e quando a casa inteira é organizada e só o quarto da adolescente é uma loucura? Daqueles que a mãe enlouquece quando abre a porta. Tá, aí você tocou um ponto fundamental, a adolescência. A adolescência ela é um período de oposição. É um período em que o ser humano precisa se opor para se autoafirmar. Então, a bagunça do quarto entra como uma oposição. Entendi. Entendeu? Não significa que ela vai ser bagunceira, que ela é bagunceira. E isso é tão engraçado, porque, por exemplo, a minha filha é extremamente bagunceira no quarto dela. Mas no ambiente de trabalho, ela é super organizada.
Então é um espaço que ela tem para dar uma relaxada, para dar uma descontraída, entendeu? E quando... Então não vamos falar da adolescência. E quando a criança... A casa tem hábitos X e a criança tem hábitos Y. Ou seja, a casa é extremamente organizada e o quarto da criança é desorganizado. Isso é algum sinalizador? Indica alguma coisa? Aí sim, né, ela indica. E essa confusão, a desordem das ideias, né? Outro dia eu estava até lendo um texto na internet de que só é possível pensar quando há organização. Porque eu penso assim, se eu estiver num lugar desorganizado, a minha mente desorganiza. E parece que eu fico correndo atrás do rabo, assim, que eu não consigo fazer as coisas. Mas tem pessoas que trabalham super bem assim. Meu Deus. E aí, Karina, é o que entra, o seu padrão, o seu conceito de organização pode ser um e o da Laíma pode ser outro. Sim. Não é? Então, o que te incomoda, talvez para ela não incomode. Só não pode gerar prejuízos, né? Se ela, na desorganização dela, ela consegue ser funcional, tá tudo bem. Pode ser que você, como colega de trabalho, fale, nossa, com a Laíma eu não consigo trabalhar, a desorganização é muito grande. Mas para ela não traz prejuízos nenhum. E nem no trabalho de vocês duas juntas, tá? Tá, porque legal. o teu padrão de organização é um Legal. e o dela é outro. Nós atendemos uma pessoa que ela é extremamente desorganizada com a rotina dela. Dentro de um ambiente organizacional, uma colaboradora, ela é super comprometida. Mas ela é desorganizada com a rotina dela. E aí, a gente investigando um pouco mais, nós descobrimos que ela também tem dificuldade na vida pessoal, em casa. Ela começa a dar uma faxina, por exemplo, na casa, ela não consegue concluir. Porque começa uma coisa, começa outra, começa outra, começa outra, como se fosse abrindo várias caixinhas, que é muito que o TDAH faz, né? Sim. Que o meu filho, ele tem, então eu ficava louca quando eu abri o computador dele, porque assim, ele estava estudando direito, aí vinha uma palavra nova, aí ele abria uma outra aba do navegador para pesquisar aquela palavra. Aí dentro daquela definição tinha uma outra coisa que chamava a atenção dele, ele abria outra aba do navegador. E daqui a pouco ele estava estudando com 10 abas abertas. Então é como se você fosse abrindo e não fechasse, não voltasse fechando as coisas. Então eu queria saber a sua percepção sobre isso de uma pessoa que é comprometida, não tem problema de chegar atrasada, se dá, fica até mais tarde, mas ela não consegue, parece que ela não tem dificuldade de organizar os próprios pensamentos para conseguir dar fluxo nas coisas, ter um começo, meio e fim para as coisas. Karina, a gente costuma colocar que se está trazendo prejuízos, aí sim começa a ser um ponto de buscar uma ajuda, de buscar um tratamento, né? Então, você citou o seu filho. Se ele conseguia estudar com 10 abas abertas e depois ele tinha sucesso na prova, tudo bem, é a forma dele estudar. Mas já essa pessoa que você está citando estava trazendo prejuízos para o desenvolvimento do trabalho, aí sim é o ponto de buscar ajuda. E muitas vezes a ajuda, ela pode ler um livro, ela pode tentar algumas estratégias, mas não consegue. E aí entra o trabalho dos especialistas, né? Tanto de vocês como coach, quanto da psicopedagogia. Dependendo da situação, o especialista consegue trabalhar com essa pessoa. E a psicopedagogia, ela se aplica à vida do adulto? Sim, sim. A psicopedagogia ela é muito ampla, né? Ela trabalha justamente nessa busca de estratégias para solucionar problemas. O que cada psicopedagoga se especializa numa área diferente, né? Eu, como fui professora por muitos anos, né, eu tive por 16 anos em sala de aula. Então, para mim, foi mais gostoso me especializar na infância, né? Mas tem psicopedagogas que atendem adultos, tem psicopedagogos que atendem idosos,
fazendo tratamento de estimulação de memória, Interessante. né, para prevenir Alzheimer, tudo. Então, assim, a psicopedagogia, ela atende todas as idades. Legal. Vai uma Maia. Eu queria só trazer um ponto aqui de reflexão. Quando você fala assim, prejuízos, né, que gera ou não prejuízo, porque analisar um prejuízo é subjetivo, que às vezes a pessoa, ela consegue atingir os resultados, ela consegue chegar numa meta definida, só que o esforço que ela mesma faz para conseguir aquilo é tão grande, então se a gente olha para a equipe, não gera prejuízo. Mas se a gente olha para a pessoa individualmente, o estresse é altíssimo, né? As condições emocionais daquela pessoa são altíssimas, só que nem todo mundo percebe esse esforço, esse empenho. É um prejuízo, né? É um prejuízo. E esse é o mais difícil, porque é um prejuízo pessoal. Né? É diferente de quando está afetando outros. Né? Por exemplo, um advogado que não cumpre prazo. O advogado trabalha com prazos. Né? Se ele perder prazo, ele perde uma ação inteira. Aí fica mais visível. Agora, aquela pessoa que tem esse esforço, esse prejuízo dela com ela mesma, é mais complicado, né? Porque no mundo corporativo, o que acontece geralmente é o desligamento, vamos assim colocar, né? A pessoa não consegue chegar a tal coisa que foi determinada e ela está ali por aquela natureza. Ela existe porque existe aquela demanda, né? E quando a pessoa não atende a demanda, demite e a pessoa vai com o mesmo problema para outro lugar. Aí vai com o mesmo problema para outro lugar e não procura ajuda. Então é interessante refletir sobre isso, né? Porque muitas vezes parece assim que o mundo corporativo é muito injusto, porque é muito exigente e às vezes a pessoa precisa de uma intervenção, precisa ter essa consciência de buscar ajuda de alguma maneira. Lá isso acontece muito também com as crianças, quando os pais trocam de escola, acha que vai resolver o problema trocando de escola, né? Às vezes o problema não está na escola. E aí se o problema não estiver na escola, vai acontecer o que você está falando, vai trocar de empresa e o problema vai persistir. Né? Muitas vezes, quando os pais chegam até a gente, eles já trocaram de escola. Aí quando a segunda escola fala a mesma coisa, aí eles procuram ajuda. E sabe o que eu estou achando interessante? Porque só para ver se eu entendi mesmo, ou, assim, resumidamente o que é o trabalho, porque é muito profundo, é muito complexo, né? Não é nada fácil trabalhar. É uma pessoa, né? Tem muitas variáveis, tem muitas coisas importantes a serem avaliadas no meio do caminho. Então, não é fácil trazer um diagnóstico e afirmar, é isso que você tem que fazer. Então, a responsabilidade é muito grande com o futuro dessa pessoa, né? Que está sendo observada. Mas não é só uma questão de aprendizagem, é uma questão de desenvolvimento. Né? Se a pessoa tem qualquer motivo e, sei lá, por algum motivo essa pessoa não está desenvolvendo, aí entra a sua intervenção, entra a sua ajuda. É isso, exatamente. Né? O que acontece é que a aprendizagem é um sinalizador para a gente. Né? Então, quando cai o rendimento, que a família vai buscar ajuda. E, por muitas vezes, não é defasagem de conteúdo. Não é? São essas tantas variáveis que estão atrapalhando a aquisição do conteúdo. Né? Mas a aprendizagem é ela que revela que algo não está bem. Entendeu? É por isso que precisa dessas sessões de avaliação. Para a gente entender o que é que não está bem. Legal. Tá? E o que é tão interessante, eu estou aqui pensando, né? Porque nós atuamos com o coach. Fazemos o atendimento individual e o atendimento em team coach. E o coach, ele tem muito esse foco no resultado. Então, se define um objetivo, levanta as necessidades, cria-se um planejamento e aí entra em ação e faz a análise dos resultados. Então, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Tem um prazo determinado. Que a Gabriela faz, Isso. E tem um prazo determinado e tem um objetivo a ser cumprido, né? E o que a gente observa muito é que no decorrer desse caminho,
algumas coisas não evoluem como deveriam evoluir. E não é um problema do plano de ação, não é um problema da definição, não é um problema do diagnóstico. Às vezes é algo emocional, é algo que impede a pessoa de dar um passo, impede a pessoa de evoluir. Então, se a gente observa exatamente esse processo e como você faz o diagnóstico e indica o tratamento. Então, o processo de coaching também precisa de algumas indicações para tratamento, né? Sim. Primeiro porque a pessoa disfuncional, ela não cabe nessa metodologia. Porque essa metodologia não ajuda. Gera um estresse, gera uma ansiedade, gera uma cobrança interna. Então, para tratar uma pessoa assim, tem que ser um processo diferente. Tem que ser um método diferente, que aí sim vai ajudar essa pessoa a conseguir chegar no resultado que ela precisa. Mas eu não gosto muito dessa definição de que atende disfuncional, não atende quem é funcional, quem é disfuncional, porque são tantas situações e às vezes a pessoa não é disfuncional. Vamos dizer, ela tem um problema, uma patologia ou qualquer tipo de especialidade, alguma diferença que precisa de algo especializado, às vezes a pessoa não tem. Só que o processo acontece da mesma maneira. Acontecem problemas que impedem a pessoa de avançar. Mas vocês sinalizam, por exemplo, nessa questão emocional que está tão latente nessa pessoa? Bom, então vamos encaminhar para um Isso, psicólogo. Isso, Nós né? encaminhamos para o psicólogo, Sim. né, normalmente. Quando é muito latente. Sim. Quando tem uma situação muito latente. Agora, quando são situações corriqueiras, aí nós indicamos livros, indicamos outras formas, métodos, a questão do quadro lá, que você, o post-it, né? A pessoa organizar aquilo de forma visual, que ela consiga se enxergar naquele processo. Então, eu achei muita coisa semelhante. Agora, o que me gerou curiosidade é essa intervenção mesmo, porque, ok, a pessoa precisa ir para um especialista, ótimo, tá fácil, definiu, precisa de um especialista, vai para o especialista. Agora, quando não há essa necessidade de ir para o especialista e ainda assim existem travas, e aí as alternativas, como tratar essas questões emocionais, porque isso é muito comum, muito comum. Olha, quando as questões são prioritariamente emocionais, é adequado um psicólogo. E o envolvimento da família, né? A família precisa de entender o que está acontecendo, né? Sim, isso daí é sem dúvida. Né? Eu acho que até para os adultos, a família também precisa estar envolvida no processo, né? Porque aí é marido, filhos. Sim. A família, tanto da criança quanto do adulto, a família está envolvida. Verdade, verdade. E aí você consegue fazer essa análise e consegue buscar informações da pessoa que está sendo acompanhada fora do local escolar, em outros ambientes, para chegar ao diagnóstico final. Sim, aí eu vou à escola. Eu sempre vou à escola, né? Ouvir da escola também qual é o ponto de vista da escola, o que a escola me traz. Algumas vezes a família não sabe trazer a queixa da escola com fidelidade. Né? Ela chega para mim, olha, tá com problema na escola, tá com dificuldade no conteúdo, mas ela não sabe trazer o que a escola pontuou. Né? Então eu sempre vou à escola e converso, e com a escola também traço estratégias. Né? Então aquela criança que está muito complicado copiar do quadro, o que a professora quer? É que ela copie do quadro ou é que ela resolva o exercício? E aí eu faço essa reflexão com a professora. Não, para mim o mais importante é que ela resolva o exercício. Ok, então qual a estratégia que nós vamos buscar com essa criança? Tem como você tirar uma cópia do seu planejamento, dos exercícios que vão ser trabalhados em sala, e aí fica mais fácil, a criança copia lado a lado, porque copiar do quadro é um processo mental muito avançado. Ela tem que olhar, ela tem que memorizar e ela tem que transcrever. Né? Se existe aí, por exemplo, uma dificuldade de memória, ela olha e lê, mas no que ela vai transcrever, ela já esqueceu. Né?
Então, se a professora me responde, não, eu quero que ela responda o exercício, então tá. Tira cópia do planejamento, ou então aquela criança que copia do quadro, mas demora um tempo maior. Então tira xerox do caderno da colega que termina primeiro, e aí termina de copiar em casa. Então são estratégias que a gente precisa trabalhar com a escola também, para potencializar o trabalho com a criança. Legal demais. Lailma, Gabriela, nós trouxemos um vídeo super legal do João Francisco falando. Você trouxe uma abordagem agora muito interessante que eu quero que a gente entre. Porque uma coisa que vem, você me falou isso, e coincidiu com uma temática nova nas organizações. Que se falava muito do feedback, né? Então eu olho para trás para te dizer o que você é ruim. E, né? Sou sua chefe, sou sua supervisora, sou superior, eu chego, olho o que você fez de errado e te chamo para um feedback. Aí eu vou te falar, você fez isso, fez aquilo outro. E a moderna administração está abolindo um pouco esse conceito, trazendo um conceito novo, que é o feed forward. Então, daqui para frente, como você pode fazer melhor? Não olhar para o que você fez de errado, mas como poderia ter sido diferente. Trazer uma abordagem olhando para frente e não olhando para trás. E é muito... eu estava lendo esses dias sobre a neurociência, você vai falar um pouquinho, né? Da questão do retrovisor. E é muito do que o coach faz, porque o coach não olha para trás. O coach olha daqui para frente, como poderemos fazer. E essa abordagem do João Francisco, desse livro que é um best-seller agora, ele fala disso, desde criança nós somos apontados pelas coisas que nós somos fracos, pelas coisas que nós temos dificuldades. Quando uma professora vai fazer uma avaliação com um aluno, fez a prova, tirou 6, não tirou 10. Tá, o que você errou? Sempre é assim essa abordagem, né? É isso. E nas empresas também, o que você é limitado? O que você falhou? E a moderna administração, e graças a Deus, essa nova forma de pensar, né, tem trazido assim, o que você é muito bom, que você pode fortalecer, e você me falou sobre isso na nossa conversa, e nas suas limitações, o que pode melhorar, mas não daquela forma, tipo, cara, se eu não sou boa em relacionamentos interpessoais, por mais que eu me esforce, eu não vou virar o Tony Robbins, sabe? Eu não vou virar o palhaço da turma, que não é? Porque não é nato, não é natural para mim. Eu vou trabalhar, né, esse comportamento social para eu melhorar um pouquinho, mas a tônica não pode ser aquilo que eu sou fraco, mas a tônica tem que ser aquilo que eu sou bom, né? Então, meninos, põe pra gente esse vídeo pra gente poder falar um pouquinho sobre ele e a Gabi poder contextualizar pra gente aí. Olá, João Francisco. Você sai todos os dias pela manhã para o seu trabalho. Um pouco parecido de quando você, quando criança, caminhava solitário para a escola. Lembra que certos professores eram verdadeiros mestres e nos inspiravam? Mas a maior parte deles também esteve muito focada em ressaltar para você aqueles pontos em que você apresentava uma deficiência. Por exemplo, era muito comum um professor se aproximar e dizer: olha, em matemática ou português, você está indo muito mal e precisa colocar todo o seu esforço nessas matérias. Mas você cresce e entra para uma organização e tudo se repete. A maioria das empresas sabe que cada funcionário é diferente do outro, mas não sabe capitalizar essas diferenças. Buckingham e Clifton, autores do livro Descubra Seus Pontos Fortes, afirmam que só 20% dos funcionários em organizações sentem que seus pontos fortes estão sendo utilizados. Veja, 80% gasta seu tempo em torno de superar seus pontos fracos e não de aprimorar os seus pontos fortes. Exatamente como acontecia com você, solitário, diante do professor na escola, a apontar para suas notas vermelhas. Bem,
Mas vamos em frente. Agora você já está numa organização, mas olhe para o que Buckingham diz. As organizações, elas são construídas sob duas premissas, ambas falsas. A primeira é que qualquer um de nós pode adquirir conhecimentos e técnicas para ser ótimo em qualquer tipo de atividade. Isso é falso. A segunda é que as pessoas progridem mais eficazmente quando corrigem seus pontos fracos. E isso também é falso. Guiada pela crença de que o bom é o oposto do mal, a humanidade tem insistido há séculos em sua fixação na culpa e no fracasso. É diversa a linguagem e os rótulos que usamos para dificuldades humanas. Exemplo, neurose, psicose, mania, perfeccionismo, depressão, ansiedade. Estranhamente, a linguagem dos pontos fortes é incrivelmente limitada. Pense um pouco mais nisso. Grande parte das empresas selecionam seus funcionários para programas de treinamento não para expandir seus pontos fortes, mas para corrigir os seus pontos fracos. O maior tempo gasto naquilo que nós não sabemos fazer bem, ocupamos pouco ou nenhum tempo naquilo que sabemos fazer de melhor. O autor diz que você deve adotar duas premissas novas. A primeira é ter certeza de que você tem sim talentos únicos e duradouros. E a segunda é que você pode progredir muito mais se aprimorar os seus pontos fortes. O segredo para o sucesso, então, é construir sua carreira e vida pessoal ao redor de seus talentos. Concentrar o máximo esforço nisso. É claro que você irá me perguntar agora, e como faço com meus pontos fracos? Bem, você deve administrá-los, sejam eles quais forem. Mas lembre-se, não é concentrando toda a sua energia em melhorar seus pontos fracos que você irá se transformar num profissional de sucesso, mas sim num profissional mediano. E esse foi dramaticamente o grande equívoco de grande parte dos nossos professores e líderes. Mas vamos conhecer o que é um ponto forte. Ponto forte é igual a talento, mais conhecimento e mais técnicas. O talento é uma facilidade natural que você tem. Já o conhecimento é o que você aprende dos outros. E a técnica é a maneira como você faz. Olhando para a fórmula, o segredo está em aprimorar os seus talentos, que é único e é seu, adquirindo conhecimentos e técnicas que vêm dos outros. Para muitos de nós, o medo das fraquezas faz-nos desconfiar de que não temos talentos. Mas não se preocupe, há uma infinidade de talentos. Antes devo explicar rapidamente como os seus talentos foram formados. A neurociência diz que no cérebro, os neurônios se comunicam entre si através de redes de conexões chamadas sinapses. Temos sinapses fortes e fracas. Os talentos se manifestam nas sinapses mais fortes. Já nossos pontos fracos são formados nas sinapses fracas e com poucas conexões. Assim como não é possível transformar uma sinapse fraca em forte, focar em corrigir seus pontos fracos é inútil e frustrante. Agora vamos ver primeiro como você deve lidar com aquilo que não faz bem. Veja esse exemplo. Tiger Woods era um dos melhores golfistas de todos os tempos na flexibilidade da rotação do corpo para a primeira pancada e também em tacadas muito leves. Nas tacadas curtas, Woods não era o melhor, ficava aquém de outros profissionais. Ao focar em seu ponto forte e dominante, que é a rotação do corpo, Tiger continua sendo o melhor, um vencedor. Então a regra número 1 é: você não precisa ter pontos fortes em todos os aspectos da sua função para ser excelente. Identifique seus talentos mais poderosos e dê foco nisso. Regra número 2. Melhore um pouco mais o seu ponto fraco. Veja qual foi o segredo de Tiger Woods. Ele melhorou a sua pancada curta, porém sabia que nesta ele não seria o melhor. Ele concentrou muito mais energia em seu talento, que era a primeira tacada e a rotação do corpo, e por isso continua sendo um campeão. Regra número 3. Se una a alguém que complemente os seus pontos fracos. Faça um ganha-ganha. Regra número 4. Pare e pergunte: eu realmente preciso estar fazendo essa atividade em que não performo bem?
Se for possível, negocie, delegue a alguém que a faça melhor. Bem, mas chega de atenção aos pontos fracos. Vamos agora saber como explorar os nossos talentos. Nossos talentos estão escondidos dentro de nossas reações naturais e são, portanto, mais difíceis de detectar e definir. Veja, isso é totalmente individual. Não há ninguém igual a você. Você é único no universo. Assim, para identificar seus talentos, você precisa olhar para você mesmo de uma maneira diferente. É como você se afastasse de você mesmo e olhasse com outra lente, que seria uma lente de fora. Ver você mesmo como os outros veem você. Como mostrei na fórmula, os seus talentos são a chave dos seus pontos fortes. Então veja esses 4 segredos para identificá-los. Primeiro, como você reage aos seus desafios? Buckingham sugere que você fique atento e monitore a sua espontaneidade. Os desafios que rodeiam você revelam aquilo que você lida bem ou mal. 2. Se você estiver diante de uma escolha, qual a sua tendência? Isso aponta para a sua fonte subjacente, escondida. Não importa o quanto podemos ser mantidos separados daquilo que gostamos, nós voltaremos sempre às nossas preferências. Terceiro, lembra do que eu falei sobre a escola lá no início desse vídeo? Pois é, agora nós vamos fazer o oposto, olhar para o que você é melhor. Pergunte a você mesmo, o que eu estudei e pratiquei que fui capaz de aprender mais rápido? Aqui está mais uma pista. Se você domina algo em tempo recorde, há uma boa chance de que um talento natural está chamando por você. 4. O que você faz no seu trabalho que dá mais prazer a você? Esta é mais uma pista para descobrir o seu talento. Se você gosta de realizar um trabalho, você está no caminho certo. Isso pode ser um talento. Finalizando, você deve identificar os seus próprios talentos mais poderosos e concentrar energia neles com novos conhecimentos e técnicas para transformá-los em seus pontos fortes. E se você for um gestor ou um líder, construa uma organização baseada em forças. Garanta que os pontos fortes das pessoas venham à tona e não as falhas. Que as forças sejam o ponto focal mais procurado em cada reunião, em cada diálogo com sua equipe. É dessa forma que você estará no caminho certo para ter uma vida realmente produtiva, guiada para alcançar sucesso naquilo que você sempre desejou. Acredite, você tem talentos sim. Eita lerê! E aí, pessoal, vocês que estão aí assistindo a gente, em que vocês são muito bons? Muito interessante essa reflexão, né, Gabi? Assim, o que você faz com espontaneidade que sai assim natural, né? Ali tem uma indicação de um talento muito forte, né? Tem, e isso é muito gostoso, porque na clínica a gente trabalha dessa forma também, né? Ajudando a criança, o adolescente a reconhecer os seus talentos. É a partir daí que a gente potencializa todo o nosso trabalho, né? E tem uma criança, não é criança, ele já é adolescente, está com 12 anos, já está aí nessa transição, né? E ele detestava história, mas muito bom em música. Olha. Aí eu falei para ele, então você está me dizendo aqui que você detesta história, mas que você é muito bom em música. E aí ele me trouxe várias habilidades musicais. Eu falei, então tá bom, então agora você vai fazer uma paródia deste conteúdo aqui de história. E aí foi uma delícia, porque ele entendeu que se ele estudasse história a partir do potencial dele de música, né? Então ele começou a fazer paródia com os conteúdos, começou a batucar e a dar um ritmo e rimas com as palavras do conteúdo, e a partir daí ele começou a dominar a história. Olha, então assim, é dessa forma mesmo, né? E a gente tem que ter essa sacada de ajudá-lo a encontrar o talento, que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda externa, né? Porque até nós nos focamos muito nos nossos pontos negativos.
né? A sociedade faz isso, a gente cresce na escola também, como ele mesmo citou, os pontos negativos sendo muito apontados. Então, para nós é muito difícil encontrar os nossos talentos. Uma vez que se a gente estiver trabalhando juntos, você fala, Gabi, presta atenção nisso, não é? E aí a gente consegue potencializar esse talento. Inclusive, o nome do programa hoje é Potencializando Habilidades dentro do processo de aprendizagem. Né? Isso, e foi uma das coisas, das temáticas da nossa conversa que você me falou, que você ajuda essa criança, esse adolescente, a reconhecer essas habilidades e potencializar, não só reconhecer, e a partir desse reconhecimento, desse diagnóstico, potencializar essas habilidades, né? As crianças chegam para mim com autoestima tão baixa, né? Porque é a professora que aponta as dificuldades, é o colega do lado que dá uma risada, né? Então, o nosso primeiro trabalho sempre é nessa reconstrução da autoestima. E como é que a gente reconstrói essa autoestima? É buscando essas potencialidades, buscando esses talentos, né? Muitas vezes eu pergunto para a criança assim, e no que você é bom? Em nada. Aí eu pergunto para a mãe na primeira conversa, né? A mãe chega com aquela queixa, com aquela... Tá, mas e no que seu filho é bom? Ai, Gabriela, agora você me pegou? Eu não sei. Ai, chega dói, né? Dói muito. E na escola eu também faço essa mesma pergunta. Tudo bem, você me sinalizou aqui algumas dificuldades, mas no que ele é bom? Em nada. Assim, a professora ainda é mais cruel, sabe? Porque ela tá tão cansada daquele dia a dia que para ela não tem nada. Né? Eu sei que o tempo está esgotado, mas não vai dar. Eu vou ter que falar. Estou aqui me segurando. Gente, o ser humano é muito rico, assim. Nós somos constituídos com tanta perfeição que tudo está conectado, sabe? Cada dia que a gente conversa com pessoas diferentes, parece que fica caindo fichas, né? Deixa até desviar que tem ficha demais caindo. Porque as necessidades humanas são básicas. E essa questão do julgamento, de dizer o erro, dizer que você é ruim, tem a ver com rejeição. Sim. Ninguém lida bem com a rejeição. A rejeição é uma coisa que a gente foge, que a gente quer distância. Então, fortalecer o erro, fortalecer o gap, né? Fortalecer a dificuldade, fortalecer a necessidade não é uma boa estratégia, porque a pessoa se sente acuada, se sente excluída. Sendo que para o ambiente criativo ser formado, a pessoa precisa sentir conexão, ela precisa se sentir aceita, ela precisa sentir que ela é importante, que tem significado. E muda, não é só uma forma de pensar, muda a cultura. Não é só do país, é a mentalidade das pessoas, a cultura das pessoas, a forma de enxergar a vida, a forma de enxergar o mundo. Isso é muito profundo. A gente precisa ser aceito, gente, isso é uma coisa muito importante. Né? E isso que você falou, né? E às vezes a gente mesmo se rejeita. Porque a gente entra no sistema. E assim, experiência minha própria, dificuldades que eu vivi, e que a partir do momento que a pessoa reconheceu as minhas potencialidades, as minhas fortalezas, foi bem mais leve lidar com as limitações. Né? Inverte o processo. Você parte do forte, né? Fortalece o forte, fortalece a autoestima, a aceitação. Tá, então agora, né, o Tiger Woods que ele fez, né? Tá, essa tacada curta dele não é legal, vamos melhorar um pouco, mas ele não vai ser expert nessa tacada, não é isso, né? Então, assim, super legal mesmo essa abordagem. Laílma, você tem perguntas aí do nosso público? Tem um monte de perguntas, não vai dar para fazer todas. Eu separei duas aqui, porque são assuntos que nós ainda não comentamos durante a conversa. Então, Gabi, a Mariana Travaglia, ela trabalha com capacitação e apoio a pessoas em empresa privada daqui de Brasília. E ela faz uma pergunta assim. Atualmente existem vários casos de educação domiciliar. Então, e nós já vimos e já ouvimos falar de situações, até de pessoas que hoje são
reconhecidas internacionalmente, que tiveram algum tipo de problema na escola e aí a família optou pela educação domiciliar. O que você pensa sobre isso? Olha, esse é um assunto muito polêmico, né? Porque se por um lado a gente tem a questão da aquisição dos conteúdos, por outro a gente tem o desenvolvimento social, Sim. né? Então, existe aí até uma legislação, tem um grupo de pais brigando na justiça para que isso seja validado aqui no Brasil, né? Porque, de acordo com a nossa legislação hoje, para entrar numa faculdade tem que ter a conclusão do ensino médio, né? Então tem toda Tem essa que ter questão educação legal, formal, né? Isso, tem que ter educação formal. Com relação à aquisição de conteúdos, a gente vê que esses grupos de pais estão aí tirando de letra, né, esse trabalho que está sendo feito em casa. Né, hoje em dia a gente tem a internet que ajuda, YouTube com diversos vídeos, tudo. Então, a aquisição do conteúdo, para mim, não é o ponto principal, não é o problema. Né? Mas e o desenvolvimento social? Sim. Né? Como que essa criança, esse adolescente, as vivências cotidianas que são aprendidas na escola. Né? Até o lidar com as dificuldades. Lidar com o coleguinha que bate, que xinga, que agride. Sim, Né? né? Isso é importante também. Aquela porque- criança que eu citei que não Isso. sabe perder, Isso. não é? Então essas interações são minimizadas. Tudo bem, aí você fala, não, mas a gente vai para o parque, vai para jantares com amigos, mas não é igual, não é igual. Né? Então eu acho que há uma perda significativa aí no desenvolvimento social. Eu concordo também. E ainda, que nós falamos no início, que uma das maiores dificuldades é o emocional, é o comportamental, que muitas vezes não é tratado quando deve ser desenvolvido essa habilidade. E aí lá na frente ele aparece e continua aparecendo. Então isso é muito importante mesmo. É bacana. Tem uma outra pergunta, da Fernanda Passos. A Fernanda também é psicopedagoga. Ela trabalha na empresa Espaço Multidisciplinar Lumiar. Ela faz o atendimento aos professores, né? Muito E é legal. super interessante, a Fernanda traz o seguinte, ó. Hoje sabemos que a maioria dos professores estão ingressados no sistema das escolas e muitas vezes utilizam o copiar-colar em sala. Você poderia citar algumas ferramentas ou alguma dica em sala de aula para os professores desenvolverem essas habilidades, né, dentro do processo de aprendizagem? É complicado porque o professor trabalha para 25, 30 alunos, às vezes até mais, né? Mas é importante que o professor tenha em mente que cada criança aprende de um jeito. E ele precisa diversificar a aula para que ele consiga atingir todas as crianças. Né? Então tem aquela que é mais auditiva, então uma aula expositiva para aquela criança tá certo. Né? Tem aquela criança que é mais visual, então o professor precisa trabalhar com recursos visuais na sala de aula. Né? Aquela criança que é muito visual e o professor dá uma aula expositiva, ela sai daquela aula sem ter aprendido muito. Né? Então, assim, é muito importante que o professor varie estratégias, varie recursos, técnicas, né? Então, para que cada criança seja atendida em algum momento em sua necessidade. Né? E essa realidade se aplica também aos gestores, inclusive, né, nas empresas. Porque é como se fosse uma sala de aula, né? A equipe é um ambiente de aprendizado, de crescimento, de construção. As pessoas aprendem diferente. Sim, tem que dar essa atenção. Exatamente. E eu ainda, assim, se tiver alguma dificuldade, ainda procure um especialista, né? Vai atrás de uma pessoa que possa ajudar, que seja capacitada para isso, com certeza. né? Para que o processo aconteça.
Gente, estamos caminhando para o final, mas eu preciso fazer uma pergunta para você, Gabi. Diga. A impressão que fica atualmente é que as famílias e as escolas estão recorrendo muito aos remédios. Não só as famílias e as escolas, as próprias empresas, as pessoas de modo geral, né? Uma impressão minha como leiga, né? Que eu não sou psicóloga, não sou da área da psicopedagogia, mas a impressão que eu tenho é que no passado a gente lidou melhor com as frustrações, com as decepções, com as angústias. A gente tinha que passar por isso, e até para fortalecer essa musculatura mesmo emocional. E a impressão que fica para mim agora é que tudo é remédio. Eu não, assim, eu tô nesse mundo aqui, mas eu não posso passar uma tristeza, eu não posso passar uma angústia, eu não posso, sabe, porque parece que a vida é meio que um conto de fadas. Então, para tudo eu vou recorrer a um remédio. Se eu tô ansiosa, eu vou tomar fluoxetina. Se eu tô com dificuldade de concentração, eu recorro à Ritalina. Se eu tô me sentindo deprimida, eu vou recorrer a um remédio X. Sendo que eu, por exemplo, já tive indicação várias vezes de tomar antidepressivo e eu decidi, uma escolha minha, não tomar. E foi difícil? Foi. Mas eu passei por aquele momento, cresci com aquele momento, né? Porque eu acho que quando a gente passa esses momentos difíceis, de desafios, vira meio que um espelho, né? A gente começa a se ver no espelho, né? Então, aquelas limitações que a gente não sabia que a gente tinha, elas vêm à tona. Ou aquelas que a gente sabia que a gente tinha, mas que a gente não sabia que elas eram tão prementes assim, elas vêm à tona. Então, você começa a se ver no espelho. E não é fácil se olhar no espelho. Quando a gente se depara com o nosso erro, com a nossa limitação, vem mesmo a sensação de culpa. E com a sensação de culpa vem a angústia, vem a tristeza, vem a auto-rejeição. E nas escolas, hoje parece que todas as crianças têm TDAH. E qual de nós não teve dificuldade em algum momento na infância de concentração? Como você mesma colocou, nós passamos por estados emocionais na nossa vida diferentes. Né? Quando a minha filha estava com 2 anos e 9 meses, eu fui mãe novamente. E aquilo provocou um impacto emocional nela tão grande que ela teve vitiligo. E a médica falou que vitiligo na infância é emocional. Eu fui lá e taquei remédio na menina? Não. Eu fui procurar entender, fui procurar saber como que eu poderia ajudá-la a superar aquele momento. E hoje eu acredito que ela seja uma menina fortalecida emocionalmente, pelo menos o que as pessoas passam pra mim é que ela é resolvida, que ela é despachada, mas ela também teve seus momentos, né? E o que você pode falar pra gente sobre isso? Karina, eu acho que a sua pergunta já foi tão cheia de respostas, né? E o que eu tenho a acrescentar é que hoje a gente vive num mundo muito acelerado, né? Esse tempo de elaboração não nos é mais permitido. Então a gente precisa de estar resolvendo tudo muito rápido, né? Uma ilustração simples é quando a gente liga o computador e você fica apertando lá 3 vezes até ele abrir a tela que você quer. Basta apertar uma vez que ele vai abrir, né? Então assim, a gente vive de uma forma tão acelerada que esse tempo de viver um luto, de viver um amadurecimento, de viver um fortalecimento não nos é permitido. E o remédio vem como um comprimido mágico, né? Toma o remédio que você vai ficar bem, no dia seguinte você está melhor. O TDAH, ele é mais facilmente administrado com a medicação, né? Mas essa medicação não pode ser eterna. E o TDAH é eterno, né? A pessoa que tem o TDAH, ela vai ter sempre. E que estratégias internas ela elaborou, com ajuda ou sem ajuda de um especialista, para conviver com aquelas características individuais, né? Que são características que ela vai ter para sempre. E essas estratégias precisam ser criadas, né? Então a medicação ela vem como uma solução rápida.
Tá? Eu Não como poderia- uma solução efetiva, mas como uma solução rápida. Eu poderia falar em treino da mente nessas Sim, situações? sim, claro. Hoje em dia a neurociência está aí para mostrar para a gente, né, que tem várias atividades que a gente realmente treina o nosso cérebro, exercita o nosso cérebro. A plasticidade neuronal vem mostrar para a gente que novas conexões são feitas a partir de estratégias, então que novas habilidades podem ser criadas ou são potencializadas a partir de treinos, a partir de estratégias. Então a neurociência está aí trazendo conhecimento todo dia para a gente a respeito disso. A gente tem jogos que treinam o cérebro, treinam memória, atenção, flexibilidade cognitiva, tem jogos de tabuleiro, tem jogos no computador, tudo que proporcionam esse treino. E pelo que eu vi dessa matéria, a gente até ia trazer um vídeo sobre a plasticidade do cérebro e não vai dar tempo, mas pelo que eu vi, até o nosso olhar, a gente acabou de falar da rejeição. Quando a gente olha muito para o negativo, muito para o ruim, acaba que a gente fica com a sinapse só fortalecendo aquela, do negativo. Exatamente. E quando a gente muda um pouquinho o nosso olhar, a gente pode abrir uma nova sinapse, com uma nova alternativa, com uma nova possibilidade. É isso? Estava vendo um vídeo e o vídeo colocando pra gente assim, que quando a gente tem pensamentos negativos recorrentes, uma forma de treinar, o pensamento vem à cabeça e eu falo, cancela. E aí eu começo a pensar numa outra coisa. E aí o pensamento ruim vem à cabeça, eu cancela. Então é estar atenta àquele pensamento, como você citou aí, e você estar bloqueando e pensando numa coisa melhor, numa coisa mais gostosa. E o treino diz que depois de 21 dias você já adquiriu um novo hábito. Legal. Então, se você quer ir para a academia e fazer disso um hábito, os neurocientistas sugerem que você vá vir por 21 dias sem faltar, porque aí depois disso virou um hábito. Isso eu até já ouvi falar, Gabi, mas para isso que você falou vem um pensamento negativo, não, pera, Isso. para o pensamento, pensa em outra coisa. Isso também eu poderia enquadrar? Sim, também. Então, a questão da gratidão, eles mostram que a gratidão, a meditação, são todos exercícios que a gente vai remodelando o cérebro. Legal. Então vamos assistir o vídeo sobre a plasticidade do cérebro para a gente poder concluir, né? Tá bom. Você sabia que nosso cérebro possui a incrível capacidade de mudar e se adaptar a diferentes situações e estímulos? Sabia que não temos um cérebro fadado a envelhecer e degenerar sem que possamos fazer algo para mudar e retardar isso de forma significativa? Sabia que existem possibilidades de se remodelar o cérebro em função dos pensamentos, sentimentos, crenças e ações vividas, reformulando as conexões cerebrais em função das necessidades e fatores do meio em que você vive? Isso tudo é possível graças a uma fantástica capacidade cerebral chamada de neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral, uma incrível propriedade do nosso sistema nervoso central, capaz de modificar a organização estrutural e funcional do cérebro. A neurociência tem realizado grandes descobertas neste sentido. Nosso cérebro é muito mais maleável do que se imaginava há algum tempo atrás. Somos capazes de modificar nossos cérebros por meio de experiências vividas, das percepções dos fatos, das ações e dos comportamentos modificados, fazendo com que verdadeiras redes de neurônios sejam rearranjados a cada nova experiência.
Isso significa que uma nova forma de pensar, sentir e agir promove essas importantes mudanças neurais. Na prática, a plasticidade promove novas ligações entre os neurônios, criando novos caminhos neurais, modificando toda a rede de conexão que temos. E isso, quando construído de forma correta e fortalecido de maneira adequada, é capaz de modificar muito a vida das pessoas. Como somos fruto das nossas percepções, ou seja, a realidade existe de acordo com a forma como observamos o mundo, quando direcionamos nossos pensamentos para coisas positivas e realizadoras, nosso cérebro cria sinapses cerebrais e com isso novos caminhos neurais, que assim determinam uma realidade nova e que nos leva a conquistas e ganhos desejados. Então, manter uma atividade mental intensa em uma direção positiva cria novas sinapses que vão se formar nas áreas que mais utilizamos. Importante ressaltar que a plasticidade não está restrita apenas a casos onde ocorreram lesões do sistema nervoso, pois ela está constantemente ativa, permitindo mudanças no cérebro o tempo todo. Isso significa que a cada nova experiência, as sinapses neurais são formadas e fortalecidas pela repetição e constância do agir, pensar e sentir. Pesquisas da neurociência demonstram que mudanças cerebrais são realmente possíveis. Pessoas bilíngues possuem a circunvolução angular esquerda, estrutura cerebral importante para a linguagem, bem mais desenvolvidas. Músicos possuem mais desenvolvida a circunvolução de Helsch, área cerebral importante para processar a música. Taxistas possuem o hipocampo, região importante para a memória espacial, particularmente desenvolvida, demonstrando que o direcionamento neural e a função estimulada são capazes de plasmar as áreas cerebrais específicas. Com isso, podemos entender que os seres humanos podem criar novos caminhos neurais ao longo de toda a vida, que o esforço consciente também para criar novas sinapses e ligações pode se dar mediante o treino mental. E os efeitos conseguidos são específicos, ou seja, dependem do tipo da atividade mental que você produz, fazendo com que as novas conexões se multipliquem com especial intensidade e em distintas zonas cerebrais. Para uma perfeita formação de novos caminhos neurais no cérebro, o indivíduo precisa ser exposto a um ambiente enriquecido de estímulos, bons pensamentos e sentimentos, alimentação e respiração adequada e funcionalidade. Por outro lado, a inatividade e o desuso podem acentuar as alterações estruturais e neuroquímicas do cérebro, fazendo o declínio motor, sensorial e cognitivo que pioram à medida em que envelhecemos. Fica claro, então, a importância de criarmos aspectos neurais positivo-compensatórios, tais como praticar regularmente atividade física, aprender uma nova língua, fazer palavras cruzadas, aprender a tocar um instrumento musical, etc. Além disso, mudanças nas crenças limitantes que ainda carregamos em nós e na forma de encarar a vida, a persistência e o foco naquilo que queremos conquistar e principalmente os pensamentos carregados de sentimentos de alegria, gratidão e sensações positivas, gerando sentimentos de vitória, sucesso e realizações dos sonhos, são capazes de formar e fortalecer sinapses neurais que trarão impactos extraordinários na sua vida e no sonho que se pretende realizar. Aprenda com coaching a criar condições positivas de construção de uma adequada plasticidade cerebral. Neurociência Coach, a neurociência e a inteligência emocional do coach. Então, estamos caminhando para o final do programa, uma pena. Mas antes de finalizar, a Gabriela vai explicar para a gente um pouquinho, falar um pouquinho da neurociência, de como é que você aplica esses conceitos, né, no processo de aprendizagem. Esse videozinho, apesar de muito técnico, ele é muito esclarecedor, né? Então, o ambiente clínico,
ele visa favorecer essas experiências, essas vivências, para proporcionar a plasticidade neural e o fortalecimento dessas sinapses, né? Então, essas situações que eu citei algumas aqui, são situações estratégicas, planejadas, né? Para que aquela necessidade da criança seja atendida. Tá? Então, o fortalecimento de algumas sinapses, a questão do conteúdo, que eu falei do conteúdo de história por meio da música, né? Isso daí é a plasticidade. Né? Se você não consegue pensar de um jeito, vamos tentar pensar de outro, fortalecer de uma outra maneira. Engraçado, Gabi, que tem um pressuposto da PNL, né, da Programação Neurolinguística, que fala assim: nós temos todos os recursos de que precisamos, até falar para o público esse para vocês aprenderem. Nós temos todos os recursos de que precisamos, e se não tivermos, a nossa mente é capaz de criá-los. Isso, é a plasticidade, né? Existe esse potencial em todos nós, né? Algumas vezes a gente precisa de ajuda, né, dos especialistas para potencializar isso, para reconhecer as nossas necessidades. Nossa, muito legal, gente, muito esclarecedor. Amei o programa, assim, muito fortalecedor, né? Nós que somos pais, que somos mães, que estamos esses dias num treinamento a gente falou assim: quem aqui que não é líder? Porque eu não consigo entender uma pessoa que não se reconheça líder. Porque ele é pai, ou ele é mãe, ele é filho, ele é amigo. Em algum momento da vida, né, a nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas palavras vão ajudar, vão influenciar pessoas. Então, é tão fortalecedor a gente aprender essas coisas. Hoje o meu cérebro ficou mais plástico. Posso falar isso? Aprendi um monte de coisa. Novas redes sinápticas foram estabelecidas. Eu vou no popular mesmo. Só não pode contar, porque senão não vai ter jeito. Vai uma Maia. Gente, cara, é um conteúdo tão rico. E fica a reflexão assim, muitas vezes a gente tenta mudar uma coisa que já é muito forte. Aí você fica ali, quebrando a cabeça. Eu tô fazendo isso, eu queria fazer diferente. Você vai tentando e não consegue mudar. Então, talvez seja mais fácil você deixar isso de lado e criar um novo. Criar uma nova forma de fazer, né? Quando a gente fica falando assim, eu não dou conta, a gente não tá reforçando o negativo? Isso. A gente tá falando pra gente o tempo inteiro. Então, eu vou tentar. E se não conseguir, tudo bem, você tentou, né? Mais vale a tentativa do que conseguir mesmo. Então, isso é muito profundo, muito forte. E também é rotineiro, também é comum a gente esperar o momento certo, esperar a condição certa, esperar o recurso para dar um passo. Isso. Então, eu quero só deixar uma reflexão para vocês pensarem, né, vocês que estão nos assistindo, o que você poderia fazer com os recursos que você já tem, que te ajudaria a evoluir, a dar um passo na direção do seu objetivo, na direção do que você quer alcançar. Às vezes a gente não precisa esperar tanto, às vezes a gente já consegue agora. E nessa jornada as coisas vão acontecendo, o recurso vai chegando, as outras alternativas e outras possibilidades também vão acontecer. Então pense nisso. Vamos colocar em prática já, né? O que a gente consegue colocar em prática já. Eu quero só aproveitar que tem aqui um comentário no chat do Homero. Ele fala assim, ó: boa tarde, parabéns pelo programa. Não conhecia e passei a assistir há algumas semanas. Estou gostando bastante. Muito construtivo. E por acaso o programa fica disponível no canal do YouTube, em algum local? Então, Homero, os programas ficam disponíveis sim lá no canal do YouTube Sinergia Treinamentos. Então, muito obrigada pela sua participação e pela audiência também. E lembrando que reprisa amanhã às 8h30. Para quem não quiser esperar subir para o nosso canal, apesar de que o nosso canal a gente tem tanto programa legal. Sim, enriquecedor mesmo, sabe, Gabi? A gente tem procurado trazer temas
que façam diferença no dia a dia das pessoas. Sabe assim? Que contribuam para o dia a dia. E coisas descomplicadas. Dessa forma simples como você trouxe, né? Um assunto complexo, difícil de entendimento, mas que quando traz um profissional é tão esclarecedor e facilita o nosso entendimento, né? Foi fantástico, Gabi. Joia, muito obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço o acolhimento de vocês, que foi delicioso, né? E coloco assim, sempre nesse foco no positivo, né? Que eu coloquei, vocês colocaram. Vamos tentar sempre manter esse foco no positivo, o que há de bom no seu filho, o que há de bom no seu aluno, que há sempre tentando pensar nisso. Isso, vocês falando isso, só para deixar o meu testemunho pessoal, eu não sei se é certo a gente falar as coisas da nossa vida, né? Mas eu falo, porque eu acho que a gente fica falando das coisas da vida dos outros, a gente tem que falar da nossa, que a gente viveu, né? Para as pessoas acreditarem que é verdade, né? Mas o ano passado nós passamos um momento muito difícil, um momento com a empresa, um momento de crise no país. Eu passei por um problema pessoal muito sério também. E nós fazemos uma mentoria, né, com a Adriana Marques, que é Master Coach, tem uma empresa de coach. E ela me falou uma coisa que me marcou, que eu lembrei quando você fez aquele comentário, Laíma. Diante de todas as dificuldades que a gente estava vivendo, que eram muitas, e parecia que só tinha dificuldade, que não tinha nada de bom acontecendo, só dificuldade, que quando a gente está assim, muito imerso, né, num momento difícil, a gente tem até dificuldade de enxergar o bom. Exatamente. Né? E a Adriana virou para mim e falou assim: Kalina, você tem uma capacidade de comunicação que as pessoas vão estudar e não vão conseguir se comunicar com tanta facilidade como vocês se comunicam. Gente, parece uma coisa besta. Mas aquilo me fez, foi uma mola propulsora, foi uma alavanca para eu sair do lugar onde eu estava. Uma palavra simples, que não tem nada demais. Então, a gente, no nosso dia a dia, como é que a gente consegue, com esses reforços positivos, em vez de ficar apontando erro, você não dá conta disso, não consegue fazer aquilo, com esse reforço positivo, o que a gente pode proporcionar para as pessoas que estão do nosso lado? Né? E que, às vezes, uma palavrinha muda a vida da pessoa. Né? Pessoal, estamos chegando ao fim. E eu tô aqui com um programa para quarta-feira que vem, com o Yuri Maia. Viu, Gabi, que ele vai falar sobre o TDA descomplicado. Com certeza eu vou assistir. TDAH, né? Isso. Ele tem o déficit de atenção, tá? Ele conseguiu superar isso e ele criou um programa que se chama Meu TDAH. TDAH. Então vai falar do TDAH descomplicado. Quarta-feira que vem. Eu também estou morrendo de curiosidade. Que vai ser muito legal, que vai fazer um link com o conteúdo que a Gabriela Rusante trouxe hoje pra gente. Gabriela, você quer deixar algum contato para as pessoas te procurarem? Você faz essa intervenção individual ou só por meio da escola? Não, eu faço a intervenção clínica também, né? E o meu telefone é 981735489. Tá? 981735489. Legal. Tá bom? E aí a gente marca uma primeira conversa para eu tomar pé da situação, entender qual é a queixa, tá? Legal. E aí a gente traça os próximos passos. Para quem não conseguiu anotar, entra na nossa fanpage, né, Laíma? Sim. Manda uma mensagenzinha pra gente, que a gente manda o contato da Gabriela, né? A nossa fanpage é Quero Mais Sinergia. E, gente, Gabriela, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi fantástico, Laíma. Muito bom, muito bom. E, gente, aproveitem as dicas, porque muitas vezes a gente recebe tanta informação. Isso. E é comum, a gente está bombardeado, todo mundo bombardeado de tanta informação nas redes sociais, WhatsApp, mas pegue essa dica, uma coisa que você possa aplicar e coloque em prática, porque vai fazer diferença para você. Gente, então até quarta-feira que vem. Quem quiser assistir amanhã às 8h30 ou sexta-feira às 20 horas. E quem não puder, a gente sobe depois para o nosso canal Sinergia Treinamentos. Boa tarde e até quarta-feira que vem.